Sim, você não nasceu para absolutamente nada, a não ser que você queira fazer de algo prioridade na sua vida. Eu me chamo Natália Carvalho, tenho mais de 10 anos de carreira como fotógrafa profissional e nesse canal falo muito sobre empoderamento feminino, autoconhecimento e fotografia. Isso também resultou na minha metodologia chamada fotografia terapêutica, onde eu juntei os meus conhecimentos como publicitária e como terapeuta e consegui criar uma ferramenta, uma metodologia para transformar a vida dos fotógrafos e dos clientes, assim como transformou a minha vida e a vida dos meus clientes todos os dias. Bem, no meu Instagram, Natália Carvalho Foto, eu fiz uma enquete perguntando sobre o que as pessoas achavam sobre dom e prática. Existia dom? Não existe dom? Tudo é só prática? O que as pessoas pensavam sobre isso? E realmente muitas pessoas falaram exatamente o que eu também penso sobre isso. Do que adianta ter dom se você não coloca ele em prática? Não é? Então muitas pessoas realmente acreditam que existe o dom, mas isso não tira a necessidade de botar as coisas em prática, não é? Então vamos já desmistificar algumas coisas. Primeiro de tudo, o que é dom? Segundo o portal administradores.com, dom quer dizer uma dádiva, um presente. É uma capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que a maioria das pessoas apresenta um certo grau de dificuldade. Então é como se fosse, como ele fala, uma dádiva, é algo recebido dos deuses, é nato. E sim, muitas pessoas não têm algo nato, não tem algo que é mais fácil de se desenvolver. Não existe isso para a maioria das pessoas. Então, muitas pessoas acham que não nasceram para fazer nada, não têm um propósito de vida. Muitas pessoas ficam presas sim no comodismo, sim no conformismo, achando que tem que fazer o que mandam ser feitos. E isso não é verdade. Tá? Mas antes da gente falar sobre isso, sobre esse conformismo, sobre isso tudo, eu queria falar sobre o que é talento. E segundo o site SB Coaching, talento significa a engenhosidade ou alguém que possui a habilidade de realizar uma tarefa. Ou seja, não é algo sobre um presente divino, não é algo que, sabe, como se fosse realmente um cajado que foi passado para você fazer essas coisas todas, entendeu? Então o talento, ele é algo que pode ser e deve ser desenvolvido. Do que adianta você ter uma facilidade de fazer macarrão se você não gosta de cozinhar? Do que adianta isso? Então eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a fotografar com 15 anos por conta de um acidente de carro. Eu sempre conto essa história. Eu sofri um acidente de carro em 2009. Sim, eu tenho 26 anos, né? Ano de 2020, tô na quarentena, enfim, momentos. Então eu comecei a fotografar com 15 anos depois de um acidente de carro. E eu nunca me vi uma pessoa que tinha essa prática, assim. Eu nunca vi o mundo com outros olhos, como é a frase de todo fotógrafo. Eu sempre vi um mundo com outros olhos, eu via beleza em tudo, tarará, tarará. Não, isso nunca foi o meu rolê, entendeu? Realmente, eu tenho uma facilidade para mexer com coisas tecnológicas, assim como qualquer pessoa nascida depois dos anos 80, né? Então, a galera de 88 pra cá tem uma facilidade, porque a gente cresceu com isso, ou seja, o que é isso? Hábito, tudo bem? Então, eu cresci mexendo em computador. Então, eu não fui uma criança de brincar na rua. Eu não fui essa criança, sabe? Eu fui a criança de que estava no Adobe 98, no Adobe Photoshop 98. Então, eu tinha uma habilidade para coisas tecnológicas. Assim, porque foi a minha infância. Então, com 15 anos, eu ganhei essa câmera. Então, eu comecei a chamar as minhas amigas para fotografar. Foi quando eu fiz o curso básico e avançado de fotografia. E eu comecei a chamar as minhas amigas para fotografar. E não tinha nada que me preenchesse mais do que elas falassem pra mim que estavam se sentindo bonitas. Porque eu não me sentia bonita. Então, eu me realizava... Isso eu só percebi depois de muitos anos fotografando, tá? Eu me realizava vendo outras pessoas bonitas pelo que eu fazia. Então eu me sentia bonita também. Mas tinha um processo muito grande, que isso é um assunto para um próximo vídeo, sobre autoestima e trabalho, sobre essa questão de espelho, né? De espelhamento de serviços e de idealizações. Então, eu sempre me vi um passo atrás das pessoas, eu sempre me vi um passo atrás dos grandes fotógrafos que eu admirava, porque eu não tinha esse feeling, eu não tinha esse olhar, eu nunca... Nossa, fotojornalismo pra mim... Tem
Deus me livre, nunca foi minha área fotojornalismo de forma nenhuma. Porque pra mim sempre foi muito difícil ver o que as pessoas estavam vendo, sabe? Sabe esses vídeos da galera colocando a câmera no chão e refletindo da lama? Mano, nunca foi o meu rolê. Aí foi quando eu encontrei a fotografia de estúdio, onde tudo é muito bem planejado, tudo muito bem montado. E é por isso que eu sempre falo sobre planejamento e construção de POPs, construção de procedimentos operacionais padrão, para você facilitar a sua vida como fotógrafa, porque foi como facilitou a minha. Eu não tenho esse dom, olha só. Eu não tenho esse dom. Então, Natália, se tu não tem esse dom, como é que tu tá há mais de 10 anos fotografando? Prática. Foi algo que eu desenvolvi. Eu escolhi a fotografia como a minha forma de expressão de algo que é nato meu. Aí eu digo qual é meu dom. Comunicação. Não é à toa que eu sou de Gêmeos. A comunicação é algo que é nato meu. Eu comecei a falar muito cedo. Isso minha mãe sempre contou pra mim. Eu comecei a falar muito cedo, muito jovem. Com menos de um ano eu já falava. Eu nasci, foi tudo muito precoce na minha vida, falando de comunicação. E eu sou disléxica. Eu tenho dislexia. E transtorno de déficit de atenção. É por isso que é muito complicado pra mim, às vezes, fazer vídeo. Ó. Eu já perdi o fio da meada. Então, a parte de me comunicar, de me apresentar, de estar à frente das coisas sempre foi muito fácil pra mim. Isso é meu dom. Então eu poderia escolher qualquer tipo de ferramenta onde eu lidasse com o público, porque esse era o meu dom. Então, como eu escolhi uma atividade artística que geralmente necessita de um talento inato, necessita de uma prática nata desde o nascimento, para ser o meu ganha-pão? Porque eu comecei, foi prática, foi simplesmente hábito. Eu comecei fazendo isso e não troquei. Eu simplesmente não quis trocar o meu trabalho, entende? E aí entra uma outra característica minha. Eu tenho uma certa dificuldade em receber ordens. Então, realmente, o empreendedorismo foi mais fácil para mim, entendeu? O empreendedorismo ele não é fácil, todo mundo sabe disso. Empreender não é uma tarefa fácil, mas foi a minha única salvação, literalmente, porque eu não gosto de receber ordens. A fotografia não é meu dom. Eu gosto de falar isso. Porque a fotografia terapêutica nasceu disso. De não ser o meu dom. Eu coloquei o meu dom dentro da fotografia terapêutica, que é a comunicação. Então eu ensino as pessoas, da mesma forma como eu aprendi a fotografar, e sou sim referência de mercado aqui em Manaus, e se Deus quiser, serei referência de mercado no Brasil inteiro, de fotografia, porque fotografia não é meu dom. Eu aprendi a fotografar. Não é algo que sempre foi fácil para mim. Não foi. Eu não consigo trabalhar com novas composições, por exemplo. Eu preciso sempre estar estudando. É algo que é como se eu tivesse que estar ali. É como se fosse um remédio para mim, porque eu trabalho com isso. Eu preciso transformar o estudo pela fotografia num hábito. Eu precisei transformar o meu estudo um hábito. Então é por isso que eu digo, todo talento pode ser desenvolvido, sim. Algumas pessoas levam mais tempo, sim. Outras pessoas é muito mais rápido, também. E não existe certo e errado. Então não tenha medo de iniciar um novo passo achando que você não vai dar certo porque você não nasceu para isso. Você nasceu para fazer qualquer coisa desde que você queira fazer alguma coisa. Coloque isso como prioridade na sua vida e pratique incansavelmente. Tudo que leva à perfeição é a prática, é a perseverança, é a persistência. E uma dica, como é que você sabe o que você está dando murro em ponta de faca ou você está realmente persistindo? É quando você tem bons resultados, entendeu? Quando você se transforma numa melhor pessoa, quando você se transforma num melhor profissional ou quando você transforma a vida das pessoas, isso não é dar murro em ponta de faca. Isso é ser persistente, entende? Então não tenha medo. Dê esse passo na sua vida, transforme a sua vida e lembre-se, todo talento pode ser desenvolvido.